E aí, pessoal, quarta-feira. Hoje, além do vídeo de álgebra topológica que vai sair daqui a pouco, vou começar uma playlist nova sobre análise não standard. Bom, quem nunca ouviu falar em análise não standard, vou dar um breve overview do que eu sei sobre isso, porque eu sei bem pouca coisa. E, inclusive, por eu saber bem pouca coisa, essa playlist vai ser bem intermitente, porque eu vou começar a estudar esse tópico e provavelmente vou demorar para conseguir estudar mesmo coisas básicas sobre isso. Então, quando tiver uma ou outra coisa mais legal para falar, eu falo com vocês, tá? Mas então, vou começar falando do que eu já sei. Bom, como eu não sei nada, o vídeo acabou e é isso. Tá, não é isso. Mas vejam só, eu não vou ser muito preciso do ponto de vista histórico, nem filosófico, tá? Eu não sou historiador nem filósofo. Mas, essencialmente, a coisa é assim. O problema todo está nessa desgraça aqui da reta real. Então, vamos pensar primeiro o que é a reta, né? O que a gente pensa como conjunto dos números reais? Porcaria é essa? Bom, a gente fala assim, os números reais são os números que você dispõe numa reta infinita, dos dois lados, aquela abobrinha toda. Tem o zero no meio, você já conhece. Essencialmente, quando a gente pensa no problema de formalizar o objeto teórico que vai modelar a nossa intuição de reta, a gente precisa ter em mente o que a gente entende como reta. Tá? Porque aqui eu fiz um segmento de reta, pronto. Isso deve ser o modelo que vai nos guiar na definição do que é a reta real, enquanto objeto matemático. E aí, bom, você olha isso aqui, a graça desse trem, a princípio, é que parece que não tem pulo, né? Eu fui fazendo esse negocinho de modo contínuo, né? E essencialmente essa é a graça da coisa. Se você for procurar como matemáticos mais anteriores eles definiam reta, sei lá, mesmo Euclides, né? Que vai ver que é uma coisa bem estranha a definição de reta. Mas o que a gente consegue pegar aqui de coisa mais palpável, a princípio, é que essa porcaria aqui não tem buraquinho. Só que isso é mais um problema da nossa percepção do que de qualquer outra coisa. Porque, sei lá, se você risca uma reta ah, na parede, se você, ou numa lousa, né, melhor. Se você pega uma corda e estica, essas coisas. Se você aproximar essas coisas com um microscópio muito bom, você vai perceber que o que mais existe nessa coisa é a descontinuidade. O que mais existe é espaço vazio. Então, essa intuição que se procura satisfazer da, de uma coisa contínua, sem buracos, ela ela é uma idealização de uma coisa que não tem paralelo, a princípio, com o que se vê no mundo real. Mas e daí? E daí que, bom, a, a formalização, uma das formalizações do que é a reta real, só veio bem depois do cálculo. E o cálculo, como vocês já sabem, é uma parada que trabalha, que depende de você saber o que é reta. Você está pegando funções que saem em intervalos da reta, indo na reta e vai estar brincando com essas coisas. Então, como você formaliza matematicamente o que é esse negócio, vai influenciar diretamente no modo como você faz cálculo. Mas aí você pergunta, como que o pessoal inventou o cálculo então se não tinha esse negócio? Né? Bom, tinha um sabor geométrico bem mais forte, mas, por exemplo, no caso Leibniz, que para análise não standard ele é definitivamente mais pai do que o Newton, ele pensava que uh, tudo bem, você tem essa reta na qual você dispõe os números reais aqui, os números reais estão aqui, tudo bem.
entre dois números reais você vai ter outro número real, aquela coisa toda, tá, e tal. Só que ele aceitava, ele postulava, em certo sentido, a existência de coisas que não são exatamente números reais, mas se comportam quase como se fossem, mas infinitésimos. É como, para nossa intuição, um jeito que eu consigo pensar intuitivamente nisso é como se fosse uma poeirinha que está em torno de cada número real. Então, se fosse possível e assim, se fosse possível você pegar um número real, assim, isso aqui é completamente tirado, assim, é completamente informal e provavelmente nem era assim que o Leibniz pensava, mas como que eu interpreto o que ele pensava? A partir de coisas que eu li a respeito dele, eu nunca li um trabalho dele, propriamente dito. Transpondo as ideias que eu entendo que outras pessoas entenderam dele para nossa linguagem, é como se um número real, se você conseguisse isolar um número real da reta, se você conseguisse dar um zoom bom o suficiente, de modo a só ver aquele número real e nenhum outro número real em volta, você ainda ia ver em torno dele uma poeirinha pairando lá, que seriam os números infinitesimais, que são infinitésimos, que estão infinitamente próximos. Você não consegue se livrar desses caras, mas eles não são números reais. Eles são só números infinitamente próximos, tá? Ah, e aí, meio que com esse tipo de coisa, ele conseguia justificar argumentos que a gente usa hoje em análise. Tá? E em cálculo, e coisas como dx dividido por dy ser derivada de um negócio, tá? Acontece que, em certo sentido, se você olha para a definição de definição, né? Se você olha para o trabalho do Newton, que tinha aquelas fluxões e era o análogo dos infinitésimos do Leibniz, a coisa fica meio parecida. Só que o Leibniz tinha uma outra coisa, que chamava princípio da transferência. Em certo sentido, ele postulava, de modo assim, quase religioso, não sei outra palavra, mas, assim, em certo sentido, se você provasse certas afirmações nesse contexto, onde você admite que a sua reta real, que o seu segmento tem essas poeirinhas úteis, você prova certos tipos de afirmação nesse contexto, então você tem o resultado análogo de graça num cenário onde você não tem essa poeirinha. Tá? Então, em certo sentido, é como se os infinitésimos para o Leibniz fossem um aparato teórico utilizado para encontrar resultados, digamos, concretos. Já que, em certo sentido, ele pensava na reta como sendo o segmento de reta, então era uma coisa concreta. Então, ele estava usando um ente abstrato que não existe, você não está vendo aquela poeirinha, mas com aquilo ele chegava a conclusões indiscutivelmente corretas sobre a natureza das coisas, ou sobre os modelos da natureza das coisas. E daí, né? Qual o problema disso? O problema é que se você vai para formalização da reta hoje em dia, uma das formalizações, a gente tem isso. R é um corpo ordenado e completo. Isso é a reta real. O que é cada uma dessas coisas? Então, você dizer que R é corpo é uma condição algébrica que diz para você que ele tem... Você sabe somar as coisas aqui dentro, então existe soma e multiplicação bacaninhas. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma operação de soma e tem uma operação de multiplicação, então você tem esse negócio aqui, uma multiplicação de R cartesiano R em R, e você tem uma soma que sai de R cartesiano em R. Então é um negócio que associa
Aqui você tem um negócio que associa um par de números, um par de elementos desse negócio num outro elemento, e aqui você tem uma coisa que associa um par de elementos a um outro tipo de elemento que a gente xinga assim. Isso para quaisquer xy, para quaisquer xy. Você sabe somar e multiplicar. E aí tem aquelas propriedades todas. A soma é comutativa, produz também. Soma é associativa, produz também. Soma tem elemento neutro, que é o zero. O produto tem o 1. Tá? E, além disso, elas distribuem. Vale o chuveirinho lá, né? Você faz x vezes y mais z é igual a xy mais xz. Tá? Isso é você dizer que o rapaz, que esse R é um anel, tá? Com isso tudo que eu falei até aqui. E mais do que isso, e aí a condição de ser corpo, se x pertence a R e não é zero, então existe um x' que pertence a R, que também é diferente de zero. Tal que quando você faz x vezes esse x' é igual a 1. Tá? E isso tudo que eu falei e que eu escrevi, eu não escrevi tudo que eu falei, mas quando você olha o conjunto de todas essas coisas, isso significa dizer que R é um corpo. Tá? Os racionais também é um corpo. Tá? Quem lembra que são os complexos também são um corpo. Tá? Corpos existem em abundância, existem corpos finitos, não vem ao caso aqui. Tá? Mas então, R é um corpo, quando se fala R é um corpo, é isso que quer dizer. Então, essa parte aqui. O ordenado, R é corpo ordenado. É você dizer que existe uma relação de ordem, então existe uma relação de ordem que a gente pode denotar assim, por exemplo, que ela é uma relação de ordem parcial. Então, dado três coisas, isso diz que ele é uma relação de ordem parcial, mas no contexto, quando a gente ouve falar que é corpo ordenado, o que a gente está querendo dizer também é que ele é uma ordem total. Então, além disso, se x e y são reais, então ou x é igual a y, ou x é menor do que y, e esse x menor do que y é você dizer que ele é menor ou igual e diferente, seguindo essa relação, ou y é menor do que x. Então, você sempre consegue comparar quaisquer dois caras. Isso, em certo sentido, já diz para a gente que R é um corpo, então, onde os elementos estão numa linha, porque eles estão ordenados e ou dois elementos são iguais, um está depois do outro, o outro está depois do um. Isso significa você dizer que eles estão ordenados numa linha. Tá? Só que eu falei corpo ordenado, né? Então, em algum sentido, o fato de ser corpo tem que influenciar alguma coisa nessa definição. Tá? Isso que eu falei, essas condições mais essa, dão a definição do que é uma ordem total. Um conjunto totalmente ordenado é um conjunto onde essa porcaria acontece. Agora, um corpo ordenado, aliás, o melhor seria dizer um corpo totalmente ordenado, é um corpo onde, além de você ter essa relação de ordem, também vale isso aqui, ó. Se A, B e C pertencem aos reais e você tem A menor do que B, então quando você faz A mais B, então quando você faz A mais C, isso aqui é menor do que B mais C, ou seja, essa relação de ordem ela é compatível com a soma. Se você tem duas coisas, uma menor do que outra, e soma a mesma coisa dos dois lados, então isso aqui acontece, você vai manter a ordem, você, em certo sentido, você está podendo transladar a sua soma naquela reta. Isso está falando isso para você. Naquele segmento de reta intuitivo. E a outra coisa é que se você tiver A maior do que zero e B maior do que zero,
E esse zero aqui é o quê? É o elemento neutro da adição, tá? Então, quando você faz o produto dessas duas coisas, também é maior do que zero. Isso é um corpo ordenado. Agora, tá? Se você olha os números racionais têm isso também. Então, por que a gente não pensa nos números racionais como se fossem... pronto, a gente já definiu o que são os números racionais. Tá ótimo, não precisa de número real. E aí vem aquela velha lenga-lenga da diagonal do quadrado, etc e tal. E a parte do completo, ela elimina aquele tipo de problema que acontece nos racionais, de você não ter aqueles fenômenos, tá? Que é tipo o que acontece com a diagonal do quadrado. Então, quando você diz que R é corpo ordenado completo, esse completo aqui é no sentido de Dedekind. Dedekind completo. E ele quer dizer o seguinte, se você tiver um subconjunto diferente de vazio, se S diferente de vazio é subconjunto de R limitado superiormente, ou seja, você tem um conjunto de elementos no seu R aqui, tá? Tal que existe alguém que é, que é maior igual que todo mundo que está lá dentro. É limitado superiormente, não precisa nem definir o que é isso. Então, se esse rapaz é limitado superiormente, é diferente de vazio, é importante, tem alguém lá dentro, então existe o menor limitante superior. Então, o que isso aqui está falando para a gente? Imagina que aqui eu estou com a minha ordem que satisfaz essa condição de completude segundo Dedekind. E aí eu vou desenhar aqui o meu conjunto S, limitado superiormente. Então aqui está o S, peguei esses pontinhos aqui, aí tem esses pontinhos aqui, tem esses pontinhos aqui. Eles vão ficando cada vez mais próximos de um certo ponto, só que eles nunca vão chegar a um certo lugar, tá? Vocês podem pensar, por exemplo, que S é esse conjunto aqui. Conjunto dos números. Vamos pensar na reta mesmo. Conjunto dos números racionais, tais que x ao quadrado é menor do que 2. Bom, você vai ter uma parte negativa lá que não interessa porque eu quero, tá? Mas porque são os x's que eu elevo ao quadrado que tem que ser menor que 2. O elemento não é o x ao quadrado. Quem mora aqui é o x. Tá? Então, por exemplo, 2 não mora aqui, porque 2 ao quadrado é 4, e 4 não é menor do que 2. Então, esses caras eles vão chegando cada vez mais próximos de algum lugar aqui. Só que esse algum lugar, que é o que a gente costuma chamar de raiz de 2, esse rapaz, ele não mora nos racionais. Ele é uma coisa que escapa dos racionais. Mas ele é um conjunto que é limitado superiormente, porque tem coisas aqui que são maiores, que dá para mostrar, você faz a continha lá, e você mostra que essa porcaria é maior. Esse cara que você pegou, candidatos tem vários, é maior do que qualquer porcaria que mora aqui. Então é limitado superiormente. Se o ambiente onde você está fazendo essa conta satisfaz a condição de ser Dedekind completo, então vai existir o menor limitante superior, que vai ser uma coisa que se comporta como raiz de 2. Então, essa condição de completude, ela fecha, é ela que dá pra gente, ela que fecha essa intuição impossível na prática, mas que é uma intuição válida, útil em diversos contextos. Mas é ela que mata esse negócio da continuidade da reta. Aí, qual o problema disso? Então, R é corpo ordenado completo. Por que é razoável aceitar essa definição, né? Porque, assim, isso é um exemplo de definição intencional. Eu não defini a reta dizendo o que
ela é, quais são as coisas que a compõem. Eu disse que ela é um objeto de uma certa natureza com certas propriedades. Isso foi uma descrição intencional. A princípio, eu poderia, sei lá, ter definido um unicórnio. Vamos trabalhar aqui com um unicórnio e tal, e tal, e tal, e tal. Eu posso trabalhar com unicórnios, mas a questão é, esses unicórnios existem? Aí você vai falar, mas você falou que a reta não existe, então por que eu vou trabalhar com isso? Tá, ela não existe enquanto objeto concreto, mas ela aproxima diversos resultados com valores concretos inegáveis. O unicórnio não. Mas, de qualquer forma, por que isso existe enquanto objeto teórico? Essa definição ela poderia ser incompatível, alguma coisa aqui com uma outra coisa que poderia dar um conflito, e você vê que mesmo na teoria matemática não é possível ter um objeto assim. Mas existem modos de construir, assim, de mostrar que essas coisas existem. Não pretendo fazer isso aqui, mas há como fazer isso. E, para todos os efeitos, convenciona-se que isso é o nosso modelo de reta. É isso que modela a reta real. Qual o problema, né? Dado x pertencente a R, diremos que x é infinitesimal se ocorrer x menor do que 1 sobre n para todo n pertencente aos naturais. Então, vamos adotar essa definição de infinitesimal. É um número que é menor do que 1 sobre n para qualquer n. Então, é a coisa mais próxima de definir o que é uma poeira, né? Um negócio lá que é menor do que qualquer coisa pequena que você já pegar. Tá? Porque você vai pegando 1 sobre n cada vez menor, ele vai ficando pequenininho, pequenininho, ele tende a zero. Assim, usando noções que a gente já tem de cálculo, né? Mas esse infinitesimal ainda é menor que qualquer uma dessas porcarias. Então, prova-se, e o objetivo desses vídeos não é discutir essas partes de análise na reta, mas prova-se que se x pertencente a R é infinitesimal, então x igual a zero. Então, essa formalização que a gente dá para a reta, ela destrói qualquer possibilidade de você ter infinitésimos no sentido de Leibniz ou mesmo de Newton. Você não vai ter infinitésimos nessas coisas. Então, você precisa justificar as coisas de outras maneiras, né? É importante frisar que os épsilons e deltas que surgiram no cálculo, análise, etc., eles foram contemporâneos à construção extensional, a definição extensional da reta real enquanto objeto matemático formal. Então, na mesma época que Dedekind, Cantor, consequências de Cauchy e uma outra galera lá foram construindo a reta real, foi na mesma época que Weierstrass deu a definição de limite via épsilons e deltas, que livrou a argumentação matemática da necessidade dos infinitésimos, por mais que eles funcionem. Bom, aí acontece que nos anos 60, o Abraham Robinson, ele deu um jeito de formalizar essas ideias de cálculo, por assim dizer, que o Leibniz tinha, inclusive com o princípio da transferência. Ele não só deu um jeito de formalizar o que são, ele não criou simplesmente um ambiente onde existem infinitésimos. Isso eu vou fazer com vocês agora, pra vocês verem que é mais comum do que parece. Mas ele fez isso dentro de um aparato teórico no qual você tem o princípio da transferência. Então, ele, inclusive, deixando claro quais são as afirmações que você pode transferir de um ambiente para outro. Tá? Então, foi, assim, sensacional o que ele fez. Eu não pretendo entrar na questão técnica, eu não pretendo entrar nos porões lógicos desse negócio que ele fez.
Eu estou só dando um overview do que é análise não standard, tá? De qual é o problema que ela visa, com qual ela... Qual é o cenário no qual a análise não standard está inserida. Tá? E o objetivo é, essencialmente, fazer cálculo não standard. Então, eu vou seguir o livro do Geisler, de cálculo, que ele faz cálculos com a pegada de análise não standard. E essas coisas eu não sei. E é isso que vai ter nos próximos vídeos. Mas aí, só para finalizar esse, para ele não ficar muito grande, então, eu só vou mostrar para vocês que dá uma ideia de que existe um corpo ordenado que contém a reta real e admite infinitésimos. E é bem simples. Primeira coisa, imagina que você tem um domínio. Então, se D é um domínio ordenado... Renan, o que é um domínio? Domínio ordenado é um anel, é quase como se fosse um corpo, quase a definição que a gente viu do que é corpo, só que em vez de você pedir que todo elemento diferente de zero tem inverso multiplicativo, aqui você pede que se dois caras são diferentes de zero, então o produto deles é diferente de zero. Tá? Então, e aí ser ordenado significa que essa ordem é compatível com a operação do mesmo jeito que acontece com o corpo. Tá? Se der um domínio ordenado, e K igual a fraca de D, esse é o corpo de frações. Corpo de frações é um conjunto onde os elementos são frações de elementos do D. Então, se você nunca viu domínio, pensa que D são os inteiros. E aí esse K são os racionais. Corpo de fração dos inteiros. Então, se você tem esse negócio aqui, então quando você faz isso aqui, você pode pegar uma fração, aí você vai definir uma operação nova entre essas frações, assim. AD menor ou igual que BC. Se você define essa relação binária em K, isso aqui é uma ordem total. E o K é uma ordem total, tal que quando você olha K com essa nova ordem, isso aqui é corpo ordenado completo. Opa, é corpo ordenado. Então, é corpo ordenado. Agora que eu vi que eu fiquei em cima do então ali. Tudo bem. Pronto. Então, é uma ordem total e é um corpo ordenado. E daí? Bom, daí agora a gente faz o seguinte. A gente vai pegar D como sendo anel de polinômios com coeficientes reais e uma indeterminada x. Esse cara, a princípio, não tem uma relação de ordem. Esse cara aqui é só um anel de polinômios. Mas aqui vamos definir o seguinte. A gente vai definir P menor ou igual que Q para dois polinômios aqui. C e somente C. P é igual a Q ou o coeficiente líder. Isso aqui são dois polinômios. Então, quando você faz Q menos P, isso aqui é um polinômio. Se eles não são iguais, então a diferença deles é um polinômio diferente do polinômio nulo. Então, esse cara tem um grau. Esse grau é o expoente é o maior expoente de um monômio não nulo. Esse monômio tem um coeficiente. Esse coeficiente é o coeficiente líder. Tá? Então, isso que vai acontecer vai ser o coeficiente líder desse cara aqui é maior do que zero. Qual a graça? Dessa forma aqui, D é domínio ordenado. E quando você faz usa essa ordem aqui, se você pensar no número real como sendo um polinômio constante,
você vai ter isso aqui. R vai ser estritamente menor do que X para todo R pertencente aos reais. Então a gente não está com um número infinitesimal muito pequeno, mas a gente, pelo contrário, está com um número muito grande. A gente tem um número ilimitado aqui. Então não é difícil se convencer, deixar para vocês, isso é só um outline, né? De que quando você faz K igual ao corpo de frações esse D aqui, que nesse caso vai ser Rx, vão ser, é o anel cujos elementos são frações polinomiais. Tá? São frações de polinômios onde o denominador é não nulo. Então, isso aqui, quando você pega essa ordem que você fez e induz aqui o análogo dessa ordem, esse cara é um corpo ordenado. R está dentro dele. E a ordem de R concorda com a ordem desse cara aqui. Então, a gente não bagunça a ordem de R quando a gente compara os números reais como se eles fossem polinômios. A ordem se mantém. E quando a gente olha esse cara aqui, esse rapaz é um infinitésimo. Infinitésimo. Tá? Então, infinitésimos são bem mais comuns do que parecem. Tá, então o que a gente pode dizer que seria cálculo feito na pegada não standard? É você adaptar os resultados de cálculo para um objeto tipo esse aqui. Então você vai estudar funções de R em R, mas você vai meio que tentar olhá-las nesse ambiente um pouco maior do que a reta, onde você tem infinitésimos, vai tentar, usando esses infinitésimos, obter resultados que você já tinha do cálculo. Tá? Só que aqui você vai poder falar de infinitésimo. Aqui você vai poder falar de infinitésimo. Em outros ambientes você não poderia falar. No ambiente usual da reta você não poderia falar, aqui você pode. E aí nos próximos vídeos, eu não sei quando vão sair, porque, né? Eu não sei quando que eu vou ter tempo de estudar essas coisas, mas nos próximos vídeos eu vou desenvolver essas ideias, eu vou dar uma estudada e aí quando tiver um pouco melhor eu gravo um outro falando como a gente faz esse tipo de coisa, tá? Mas é isso, tá? Há contextos onde infinitésimos existem e não são apenas aparatos teológicos, legal? E espero que tenham se divertido. Eu agora vou gravar o vídeo de álgebra topológica. Tchau, tchau.